Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo. E hoje a gente conversa sobre a geração Z. E entra em pauta também a ocupação das escolas no Brasil. Participe com a gente, o Redação está no ar. Tudo bem com você? Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente está aqui para mais uma vez, junto com você, discutirmos aí os principais assuntos da semana, assuntos também impactantes e que fazem diferença, são importantes da gente conversar sobre eles. Olha, com a gente aqui uma novidade, hoje é um programa especial, como o Leite gosta de deixar muito claro. Hélio Moura não está com a gente. E aí Essa piadinha, francamente. E a gente está recebendo a Luciana Santana mais uma vez. Um prazer estar aqui e que responsabilidade, né? Estar no lugar do Hélio Moura. Substituindo o Hélio Moura. Eu vou ter que jogar um grave aqui na voz, né? Mas um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado, viu, Luciana? A Luciana que apresenta o Além dos Fatos de... Os dias? Às terças e quintas-feiras, às 10 horas da noite, ao vivo, né? Fazer uma propaganda também. Claro. Luciana sempre lidando com notícias lá, aprofundando coisas que a gente vê aí na mídia, assim como aqui no Redação, e hoje a gente conta com a participação Esse dela horário é da também. televisão, né? Pro pessoal que tá acompanhando a gente pelo rádio, só pra diferenciar. É verdade. No rádio, às quartas e sextas-feiras. Só não lembro o horário agora. Viu? É só entrar no site agora, novotempo.com/rádio, você vai descobrir lá. Ainda bem que a gente Muito tem internet, né? É isso aí. Exatamente, olha Então, lá no você, site. ouvinte da Novo Tempo, fique ligado. E aí, Leite, tudo bem? Tudo bom, é muito bom estar com vocês aí, pessoal do rádio e da televisão. Suzane tem recadinho. Tudo bom? Eu tenho um abraço muito especial para mandar. Eu participei de um encontro de casais que é organizado pela Igreja Adventista, se chama ECC, e eu quero mandar um abraço muito carinhoso mesmo, para todos os organizadores da equipe do ECC do NASP Campus Engenheiro Coelho. Muito obrigada pelo carinho, um grande abraço para vocês. Mandar um abraço também para todo o pessoal aí do ECC, Encontro de Casais com Cristo, do NASP Engenheiro Coelho. Pessoal muito especial mesmo. Eu não falei aqui das nossas redes sociais, olha, você pode conversar com a gente pelo novotempo.com/jornalismo, o nosso facebook.com/ntjornalismo, o Twitter e o Instagram, @ntjornalismo. Nesse primeiro bloco aqui no nosso Redação Novo Tempo, como já é nosso costume, a gente vai trazer alguns destaques da semana. E eu vou começar perguntando aqui para o André Leite, porque você tem novidades aí, Leite, direto de Brasília, direto do nosso Congresso. Então, eu queria que você trouxesse as informações. Direto do Congresso, pareceu que ele tem acesso a informações privilegiadas, assim, ele nem esteve lá em Brasília, na verdade, mas ele tem informações diretamente de lá. Exatamente. Olha só. Na verdade, é vizinho do Congresso, né? No Supremo Tribunal Federal, nessa semana que passou, os juízes ali, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles aprovaram, ou posso usar talvez o termo desaprovaram também, mas é que eles disseram não para o processo de desaposentadoria. Talvez alguns de casa que estão ouvindo ou assistindo a gente saibam o que é, mas o que é a desaposentadoria? É um processo onde a pessoa já está aposentada, mas continua a contribuir para o INSS. Por quê? Porque às vezes a pessoa se aposenta antes de conseguir um valor teto, né, para conseguir o valor máximo da aposentadoria. Então ela se aposenta com um valor mais baixo, mas continua a contribuir para que lá na frente ela possa se aposentar de novo, diria assim, rever os valores para receber um valor maior de aposentadoria. O problema é que isso não está regulamentado ainda, então quando a pessoa quer fazer isso, ela entra com um processo junto à Justiça. Tem vários processos desse tipo que estão pendentes em todo o Brasil e por isso o Supremo Tribunal Federal julgou esse processo, que ele serve como um efeito cascata. Então, a decisão do Supremo serve como uma decisão para todos os outros tribunais. Então, o que eles disseram? Não pode acontecer esse processo de desaposentadoria determinado pela Justiça. Se isso for possível, quem tem que aprovar isso em algum momento do futuro é o Congresso Nacional, por meio da Câmara dos Deputados e o Senado. Então, significa que todas as pessoas que têm algum processo
em qualquer nível da justiça brasileira pedindo a desaposentadoria, pode considerar, então, nesse momento, já como que não vai resultar Causa perdida. como uma causa ganha, porque o Supremo já disse que isso não é possível apenas se o Congresso mudar isso. E membros do governo executivo federal atualmente falaram que foi positiva essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque isso faria com que num médio prazo aí, às vezes até num curto prazo, isso onerasse em vários milhões de reais ou até bilhões, eu não lembro agora qual é o valor exato, os cofres públicos, porque a quantidade de dinheiro que essas pessoas que estão querendo a desaposentadoria, eles injetam dentro do sistema do INSS, da Previdência, né, eles não é o suficiente para cobrir o benefício que eles receberiam a mais lá na frente. Então, obviamente, isso teria que sair dos cofres públicos, essa diferença. Num momento em que o governo está querendo estabilizar as contas, uma decisão como essa vem a calhar. Muito bem. Bom, a gente sai de Brasília e vamos direto para a Europa com a Luciana Santana. Logo ali na Suécia. Logo ali na Suécia. Quer dizer que a Suécia está indicando que a União Europeia proíba o uso de carros a gasolina. Exatamente. E a Alemanha já está também aí abraçando a ideia. No Brasil, me parece que essa proposta não pegou. O carro elétrico, inclusive, não foi para frente, né? Aqui no Brasil, o máximo que você tem são carros híbridos que funcionam elétrico e com gasolina. Só que o grande detalhe é que o carro híbrido aqui no Brasil é muito caro. Então, são carros que começam na faixa de 80 mil, 100 mil, 110 mil reais. Ou seja, poucas pessoas da população brasileira têm acesso a esse tipo de tecnologia. Agora, a proposta é para 2030. O que me chamou a atenção é que uma discussão como essa, que lógico, vai ter um impacto econômico, né, e ambiental também, eles discutem 15 anos depois, quase, né? Então, há um planejamento econômico, né, social também. Acho que é um exemplo que o Brasil poderia tomar também, né? Tipo, de decisões que tiverem um impacto econômico e ambiental e social assim, a gente começar a discutir a longo prazo. A longo prazo. Né? O grande problema de propostas como essa, seja na Europa ou no Brasil, qualquer parte do planeta, é o lobby que se tem de empresas da indústria petrolífica, né? Porque se você faz com que os carros não dependam mais de gasolina, e a gente sabe, por várias pesquisas, tem vários documentários, reportagens que mostram que a gente tem tecnologia hoje para que todos os carros do planeta possam ser usados sem necessidade de combustível fóssil. Ou mesmo aqui no Brasil, que a gente tem acesso ao etanol, por exemplo, que é vindo da cana-de-açúcar, né? Mas o problema é que muita gente ganha dinheiro com esse tipo de combustível. E você tira isso, essas pessoas perdem dinheiro. E ninguém quer perder dinheiro, ainda mais uma indústria que ganha tanto dinheiro assim, né? Mas se for para frente em alguns lugares, isso já vai melhorando. Né? A ideia é proibir totalmente os carros movidos a combustão mesmo. E quem sabe isso acontecendo na Europa acaba, né, desencadeando, sei lá, um efeito em cadeia para outros países. Mas realmente existe essa forte pressão, né, que o Leite colocou, no nosso caso, aqui no mexe Brasil. muito com a economia, né? Ou talvez quando o planeta tiver em 30% de sobrevivência. Aí acordam. Vamos para o seu destaque, Suzane? Vamos. Ali na Europa mesmo. Continuamos na Europa. Não mudamos, pelo menos, ali a região, mas agora a gente vai para a França. Então, eu tinha comentado em outra redação, não tão distante de hoje, sobre a ocupação ali em Calais, no canal de Calais, e as autoridades francesas começaram a deslocar esses imigrantes no norte da França. É uma situação muito complicada ali, porque envolve uma situação política delicada, né, para as próximas reeleições, e é bem discutido essa situação. Enfim, eles começaram então a desocupar, é praticamente uma cidade ali, são cerca de 9 mil pessoas que vivem em extrema necessidade, condições muito péssimas mesmo. Né? São refugiados, tanto é que lá é chamado de selva. Então, uma situação muito precária mesmo. E eles começaram, então, a deslocar essas pessoas. Eles vão deslocar, se eu não me engano, para 450 centros espalhados pela Europa. Aquelas pessoas que não conseguirem ficar em algum desses centros, infelizmente, vão ser deportadas. Elas vão ter que voltar para o lugar de onde elas vieram. O que eu achei interessante é que teve um governo agora, eu não me engano se foi do Reino Unido, enfim, o Reino Unido mesmo, ele aceitou parte daquelas crianças que vieram desacompanhadas, e são cerca de 1.300 crianças,
Eu achei legal isso, né, do país ter pegado essas crianças. Eu acho que voltar, se elas tivessem que voltar, ia ser muito ruim a situação. E eles começaram a desocupar em ônibus, né? Então vão levar alguns dias para serem desocupadas. O governo francês não tem a menor pretensão, de acordo com os noticiários, de tornar isso algo violento, que seja realmente uma retirada a ferro e fogo. É claro que se houver alguma manifestação por parte dos migrantes, no caso, os policiais vão ter que fazer alguma coisa. Algumas pessoas realmente, elas no desespero, acabam jogando coisas, móveis, enfim, agindo de alguma maneira violenta. Isso aconteceu, infelizmente, mas graças a Deus até agora os noticiários não tem nada de tão grave, né? O que eu achei legal também é que várias organizações humanitárias, nesse processo de imigração ali, se propuseram a ajudar. Salão de beleza, né? Salão para cortar cabelo, enfim, de saúde e tudo mais, para orientá-los também sobre o que fazer. Então, esses grupos estão ali também dando apoio. Agora, eu fico imaginando o êxodo, né, que deve estar essa situação. É muita gente para poder retirar dali e eles têm a pretensão realmente de destruir esse campo de refugiados. Tem um detalhe, né, porque esses refugiados todos que estão ali nesse campo, na cidade de Calais, eles foram para essa localidade porque ela é no norte da França e fica muito próximo do Canal da Mancha, que liga o Reino Unido com a França, né? E eles foram para ali porque, na verdade, eles queriam entrar no Reino Unido, só que não foram recebidos, então eles ficaram ali. E em vários momentos eles tentavam, de alguma maneira ilegal, entrar dentro do túnel para atravessar de alguma maneira e entrar dentro de caminhões, enfim, dar um jeito de chegar no Reino Unido. Então, como a aglomeração ficou muito grande, o pessoal tentou tirar eles de lá. E aconteceu um fato curioso, inclusive nessa semana que passou, quando eles estavam retirando os refugiados de lá, que aconteceram incêndios, o tempo todo estavam acontecendo incêndios nesse campo. E muita gente começou a falar assim, puxa, quem é que está fazendo isso? São ativistas, são eles que estão colocando fogo como uma manifestação, alguma coisa do tipo, mas na verdade não era uma questão cultural, porque muitos deles vêm de países, principalmente no norte da África, onde é comum, quando você deixa uma casa, uma habitação, principalmente essas casas mais simples assim, né, num esquema mais tribal, queimar as casas que você está deixando, por uma questão cultural. Então, quando eles estavam saindo daquelas habitações provisórias, eles estavam queimando, porque eles já estavam acostumados a fazer isso no país de origem, mas não era nada como um protesto, alguma coisa do tipo. Mas foi meio perigoso, porque até explodiu, acho que um botijão de gás estava lá, explodiu tudo. Mas enfim. Essa é uma situação que é ruim para a França, é ruim para o Reino Unido e para a Europa num todo, né? Porque, imagina, são muitos refugiados para esses centros, mesmo que eles vão estar divididos, né? Para receber tudo isso. Mas com certeza eles vão estar numa situação muito melhor do que eles estavam nesse campo de refugiados. Tanto é que o nome selva que davam para esse campo de refugiados na região de Calais é porque era tão desgraçada a situação deles que não parecia nenhum centro urbano de tão bagunçado que estava. Parecia uma selva mesmo a situação ali. Então, ainda que eles não estejam mais nesse lugar, eles vão estar em um lugar, acho que mais bem recebidos. E assim, Leite, sabe o que eu fico pensando? É uma situação de muita compaixão mesmo, né? Tipo, a pessoa está sem lugar, sem pátria, sem casa, sem nada, de um lado para o outro, né? Naquela situação assim complicada. Eu fico imaginando também essas crianças que crescem nesse contexto, né? Como é que não vai ficar a situação? E a minha torcida, faço muito votos mesmo, para que eles encontrem um lugar para chamar de seu, né? Para que seja o seu novo lar. Muito bem. A gente vai fazer uma parada agora para o intervalo. Na volta, a gente conversa sobre a geração Z e como a tecnologia está presente em nossas vidas constantemente. Participe com a gente, Redação volta em instantes.